começar com Gohan. Gohan sempre foi tratado como um caso especial em Dragon Ball, e isso fica evidente na forma como seus aumentos de poder acontecem. Na saga Buu, ele passa boa parte do arco sendo irrelevante em combate, até que subitamente recebe acesso ao seu poder máximo sem lutar, sem sofrer e sem treinar de verdade. Tudo acontece enquanto ele fica parado, ouvindo o velho Kaioshin falar. O ritual da liberação de potencial remove todos os limites de Gohan de uma vez só. Ele não precisa dominar uma nova forma, não precisa aprender a controlar energia divina e nem enfrentar consequências físicas, como é o caso do Super Saiyajin 3. Ele simplesmente volta ao campo de batalha mais forte do que nunca, superando facilmente Majin Buu. O problema é que esse salto ignora completamente a lógica estabelecida pela própria obra. Até então, todo grande avanço exigia treino extremo, risco real ou trauma emocional profundo, enquanto que Goku e Vegeta precisam se esforçarem ao máximo, ou até mesmo estarem prestes a morrer para poder ficarem mais fortes ou liberar uma nova transformação. Gohan simplesmente esperou sentado, literalmente, e despertou um poder tão incrível nunca antes visto na obra. Isso enfraquece o impacto desse despertar. O poder é imenso, mas não existe esforço proporcional. O roteiro escolhe Gohan como solução rápida para a ameaça da vez, sem construir esse crescimento na prática. O resultado é um aumento de poder funcional, mas narrativamente vazio. Esse padrão se repete anos depois, em Dragon Ball Super, com a forma bestial. Gohan passa boa parte da série negligenciando o treino, admitindo que ficou fraco, e de repente desperta um poder que rivaliza com deuses. Apesar do gatilho, para despertar essa nova forma ser emocional, ele é extremamente reciclado e conveniente. A raiva ao ver Piccolo em perigo lembra diretamente a cena de Cell original, mas sem o mesmo peso. Não existe o mesmo acúmulo de tensão, nem a sensação de ponto de ruptura. O roteiro apenas repete um evento icônico para justificar outro salto absurdo. Mesmo com a explicação de que Gohan treinava em segredo, isso não sustenta o nível alcançado. Sem contar que o seu treinamento não era nenhum absurdo, era só para manter a forma. Treinos esporádicos não justificam superar Goku com instinto superior, que passou por múltiplos mestres divinos e batalhas contra entidades cósmicas. Na prática, Gohan bestial existe porque a história precisava recolocá-lo no topo rapidamente. O poder não nasce de uma progressão clara, mas de uma decisão criativa para equilibrar o elenco. O potencial sempre esteve lá, mas a forma como ele é ativada continua sendo conveniente demais. Nesse mesmo contexto, temos a transformação Piccolo Laranja, ou Piccolo Orange. Ele surge em Dragon Ball Super Super Hero, como uma tentativa clara de recolocar o personagem no topo da escala de poder. Diante da ameaça dos novos androides da Força Red Ribbon, Piccolo reconhece que seu nível atual é insuficiente e decide recorrer a Shenlong para liberar seu potencial oculto. O pedido ao dragão não apenas remove bloqueios internos, como concede a Piccolo um poder extra que vai além do que ele poderia alcançar sozinho. Primeiro, ele desperta uma forma intermediária de potencial liberado, onde suas listras desaparecem e sua força aumenta drasticamente, preparando seu corpo para algo maior. Em seguida, Piccolo atinge o estágio Orange. Sua pele muda para um tom alaranjado, sua musculatura aumenta visivelmente, ele cresce em tamanho e suas antenas se tornam mais afiadas. Um símbolo aparece em suas costas, representando Shenlong e uma árvore de Namekusei, reforçando a ligação com sua raça e com o poder concedido. O nível alcançado é absurdo. Piccolo derrota Gama 2 com relativa facilidade e consegue lutar de frente com Cell Max por alguns momentos. Vale lembrar que esse mesmo Cell só foi derrotado após Gohan despertar sua forma bestial, que rivaliza diretamente com Goku e Vegeta em seus auges. Isso levanta uma questão direta. Se Gohan precisou acessar um poder extremo para vencer Cell Max e Piccolo conseguiu enfrentá-lo por um período considerável, então o Piccolo Orange está quase em um patamar divino. Piccolo não passou por treinos com Whis, não dominou o Ki divino, não enfrentou adversários escalonados para subir degrau por degrau, ele simplesmente pediu poder a Shenlong e recebeu um aumento que o colocou no mesmo nível de Goku e Vegeta, que passaram anos treinando com entidades divinas. Mesmo considerando que Piccolo sempre teve um potencial elevado e nunca parou completamente de treinar, isso não justifica um salto tão grande. Entre o Piccolo da saga Moro e o Piccolo Orange, existe um abismo de poder que não foi preenchido narrativamente. O argumento de potencial oculto também se enfraquece aqui. Piccolo já havia passado por fusões, treinamentos extremos e batalhas mortais. Se esse poder sempre esteve ali, por que nunca se manifestou antes em situações igualmente desesperadoras? Na prática, o Piccolo Orange existe para equilibrar o elenco em Super Hero. O roteiro precisava de dois protagonistas fortes, Gohan e Piccolo.
Como não havia tempo para construir essa evolução de forma orgânica, o poder foi concedido de maneira imediata. Assim como outros power-ups recentes, a forma funciona para o espetáculo, mas quebra a lógica da progressão de poder. Piccolo volta ao topo não porque evoluiu ao longo da história, mas porque o enredo exigia que ele estivesse lá. No fim, o Piccolo Orange é visualmente impactante, emocionalmente satisfatório para fãs antigos, mas estruturalmente problemático. É mais um exemplo claro de como Dragon Ball Super prefere atalhos narrativos a uma construção sólida de poder. Seguindo essa mesma lógica de conveniência, entramos em Goten e Trunks. Ambos alcançam o Super Saiyajin ainda criança, sem qualquer evento traumático, sem mortes ao redor e sem batalhas decisivas. A transformação acontece quase como um detalhe do cotidiano. A explicação oficial envolve genética e as células S, herdadas de seus pais. Isso facilita o acesso ao Super Saiyajin, mas não explica a total ausência de esforço. Goku precisou ver seu melhor amigo morrer. Vegeta precisou ir ao seu limite físico. O problema não é eles serem prodígios, mas o quanto isso banaliza uma transformação que antes representava um limite psicológico extremo. Não sabemos ao certo em que ponto da história eles se transformaram pela primeira vez em Super Saiyajin. Goten fala que eles treinavam bastante, então a transformação de ambos deve ter acontecido em um desses treinamentos que eles faziam constantemente. Mas isso também não sustenta o resultado. Treinos acelerados não substituem experiências de vida, combates mortais ou risco real. Mesmo assim, ele alcança o mesmo estado de guerreiros que lutaram contra Frieza e Cell. A única justificativa para eles desbloquearem essa transformação tão jovens são as células S, já que essas células aumentam quando você vive em um ambiente calmo. Mas essa condição realmente parece funcionar somente para o ambiente em que o Saiyajin vive, visto que quando Vegeta se transforma pela primeira vez, ele afirma que é calmo e tem o coração puro, pura maldade, e a Terra até aquele momento estava em paz, deixando a entender que a índole do Saiyajin não influencia o quanto que ele gera de células S. Enfim, as células S gera bastante debates e contradições na fandom de Dragon Ball. Isso se torna ainda mais evidente com o Trunks. Em questão de meses, uma fusão instável atinge o Super Saiyajin 3, forma que Goku levou 7 anos no outro mundo para dominar. Tudo acontece dentro da sala do tempo no período de 1 ano, por pura necessidade de enredo. Não há construção, apenas pressa. O roteiro precisava de alguém para enfrentar Buu e Gotenks foi elevado artificialmente. O poder existe, mas o caminho até ele simplesmente não faz sentido dentro das regras que o próprio Dragon Ball criou. Essa quebra de lógica fica ainda mais explícita com o Super Saiyajin Fúria do Trunks do futuro. A transformação surge do nada, sem explicação técnica clara e sem base em treinamentos específicos. Ela simplesmente aparece quando a história precisa que ele enfrente deuses. Visualmente, a forma mistura elementos do Super Saiyajin 2 com uma aura azulada semelhante ao Super Saiyajin Blue. Narrativamente, isso cria um problema enorme. Trunks nunca treinou com deuses, nunca aprendeu a manipular Ki divino e nunca teve contato com essa energia. Mesmo assim, ele consegue lutar contra Zamasu e Goku Black em pé de igualdade por alguns momentos. Isso quebra completamente a hierarquia de poder estabelecida em Dragon Ball Super, onde o Ki divino deveria ser um divisor absoluto e não para ser usado por conveniência. A justificativa usada é pura raiva e desespero. E aqui vai mais um fato que descredibiliza ainda mais essa transformação. No mangá, essa transformação não ocorre da mesma maneira. Trunks treina para tornar seu Super Saiyajin 2 mais poderoso que o normal, mas sem a forma visualmente distinta e misteriosa do anime. No anime, a forma permitiu que ele lutasse de igual para igual com deuses e, posteriormente, até mesmo usasse a técnica Espada da Esperança com a energia dos humanos remanescentes. O Super Saiyajin Fúria existe porque o arco precisava que Trunks fosse relevante até o fim. O roteiro escolheu ignorar explicações técnicas para entregar impacto visual e emoção rápida, sacrificando a coerência do sistema de poder. Logo depois, temos um caso ainda mais polêmico, o Android 17. Em Dragon Ball Super, ele retorna com um nível de poder comparável ao Super Saiyajin Blue, surpreendendo até o próprio Goku. Tudo isso enquanto trabalhava como protetor de uma ilha. A justificativa é treino constante e energia ilimitada. De fato, o 17 nunca se cansa, mas isso não significa evolução infinita. Energia ilimitada não deveria ser o suficiente para bater de frente com energia divina. Quando Goku precisa usar o Super Saiyajin Blue contra ele em um treino, o problema fica evidente. O Blue foi apresentado como resultado do controle absoluto do Ki divino. Ver o 17 rivalizar com isso sem nunca ter passado
passado por esse processo quebra a lógica da série. Durante o Torneio do Poder, o 17 luta contra Jiren, resiste a ataques absurdos e ainda causa danos. Jiren é um personagem nível Deus, e possivelmente é até mais poderoso que o Deus da destruição do seu universo. Colocar o 17 nesse patamar exige mais do que anos protegendo animais. O roteiro claramente inflou o personagem para cumprir uma função estratégica no torneio. Ele precisava ser forte, resistente e confiável. O problema é que essa força não foi construída de forma consistente, ela apenas foi declarada. Isso transforma o 17 em mais um exemplo de power-up funcional, mas não crível. Ele funciona dentro da história, mas não respeita a progressão de poder que Dragon Ball levou décadas para estabelecer. Falando em quebra de regras, o caso do formigamento nas costas talvez seja o mais simbólico. Caulifla e Kale aprendem a se transformar em Super Saiyajin focando o Ki em um ponto específico do corpo, sem trauma, sem sofrimento e sem contexto emocional forte. Ambas as transformações têm o mesmo problema das transformações de Goten e Trunks. A explicação para elas conseguirem se transformar sem nenhum trauma emocional é o fato de elas viverem em um universo mais pacífico que a Terra do Universo 7. Sendo assim, os Saiyajins do Universo 6 viveram e evoluíram em um ambiente completamente diferente dos de Goku e Vegeta, resultando no aumento das células S. A justificativa até existe. O problema é a construção, a forma como é executada. Acredito que pelo fato de Goku e Vegeta despertarem suas transformações Saiyajins de forma épica e convincentes, nós esperávamos mais. Queríamos algo do mesmo nível, ou bem próximos. O Super Saiyajin nasceu como resposta ao desespero, à perda e à fúria. Reduzir isso a uma sensação física treinável tira completamente o peso da transformação. Caulifla aprende em minutos, algo que Goku e Vegeta levaram anos. Kale desperta um poder monstruoso logo em seguida. Tudo acontece rápido demais, como se a transformação fosse apenas uma técnica comum. Isso não só banaliza o Super Saiyajin, como cria uma incoerência histórica. Se era tão simples, por que gerações de Saiyajins nunca chegaram lá? A resposta é clara, porque a regra foi criada em Dragon Ball Super. O roteiro precisava que os Saiyajins do Universo 6 acompanhassem o ritmo do torneio. Em vez de construir isso aos poucos, optou pelo atalho mais simples, sacrificando a lógica do universo em troca de velocidade narrativa. A transformação do Frieza em Frieza dourado marca uma virada importante no personagem. Pela primeira vez em sua vida, Frieza decide treinar de verdade, motivado exclusivamente pela humilhação sofrida nas mãos de Goku. Ao ser ressuscitado, ele entende que seu talento natural não é mais suficiente para dominar o universo. Durante 4 meses, Frieza se submete a um treinamento intenso, algo completamente inédito para ele. Até então, todas as suas transformações eram apenas limitadores de poder, criados para conter sua força absurda. O dourado é diferente, é uma forma criada conscientemente para ultrapassar seus próprios limites. O resultado é imediato e extremo. Seu corpo muda, assumindo a coloração dourada com detalhes roxos, e seu poder dispara a um nível comparável ao Super Saiyajin Blue. Frieza passa a rivalizar diretamente com Goku e Vegeta após anos de treinamento divino, algo que surpreende até os próprios personagens. No entanto, é justamente aqui que o problema surge. Mesmo considerando o talento absurdo de Frieza, o salto de poder é desproporcional. Ele sai do nível da saga Namek direto para o patamar divino em apenas 4 meses, algo que contradiz completamente a progressão de poder estabelecida na série. Além disso, todo esse desenvolvimento acontece fora de tela. O público não vê o sofrimento, as limitações ou o processo real de evolução. Apenas o resultado final é apresentado, o que torna o aumento de poder anticlimático e pouco crível dentro da lógica da obra. Frieza talvez seja o maior prodígio de Dragon Ball, visto que ele nunca treinou na sua vida, e para Goku derrotá-lo, teve que se transformar em Super Saiyajin. Isso o torna um dos seres mais poderosos do universo. Por exemplo, se ele volta dos mortos e treina por 4 meses e se iguala ao Super Saiyajin 2 ou até mesmo o 3, poderíamos aceitar com mais facilidade, justamente pelo fato de ele ser um prodígio. Mas não foi o que aconteceu. Ele simplesmente pulou de um vilão que antes não conseguiria derrotar o Super Saiyajin 1 para um poder que rivaliza com deuses. Isso não faz nenhum sentido. Recentemente, no mangá, ele apareceu com uma nova transformação, Frieza Black. Frieza, com essa transformação, foi capaz de derrotar Goku com um instinto superior e
e Vegeta com sua nova transformação, o Ego Superior. Essa nova forma do Freeza é bem mais aceita, pois ele treinou numa sala do tempo por 10 anos para aumentar o seu poder e chegar a esse nível. 10 anos de treinamento para um prodígio como Freeza é bastante tempo. Ele aprendeu e evoluiu como ninguém. Resumindo, ele passou 10 anos e não 10 meses ou 4 meses, como foi o caso quando ele despertou o Freeza Dourado. Mas vamos voltar ao Freeza Dourado. Mesmo com a fraqueza inicial da forma, que drenava rapidamente sua energia, isso não justifica o salto em si, apenas cria uma limitação temporária. O roteiro precisava de um vilão relevante rapidamente, e o Freeza Dourado surge como solução imediata. No fim, a transformação funciona narrativamente, mas falha estruturalmente. O poder não é fruto de uma progressão consistente, e sim de uma decisão criativa para recolocar Freeza no topo, ignorando décadas de regras sobre treino, tempo e evolução em Dragon Ball. Granorá. No mangá, os vilões levam esse conceito ao extremo. Granorá se torna o guerreiro mais forte do universo com um único desejo. Décadas de treino, batalhas e evolução são condensadas em segundos por conveniência mágica. Existe um custo, sim, mas isso não resolve o problema. A expectativa de vida reduzida não compensa o fato de que ele pula completamente todas as etapas naturais de crescimento. Ele não aprende, ele não evolui, ele apenas recebe. O corpo modificado e as novas habilidades surgem instantaneamente. Granorá passa a rivalizar com Goku e Vegeta em seus picos máximos sem nunca ter enfrentado algo parecido antes. Isso transforma o sistema de poder em algo negociável. Se qualquer personagem pode usar as esferas do dragão para virar o mais forte, o treino deixa de ser relevante. O poder vira uma escolha, não uma conquista. Gas segue exatamente o mesmo caminho. Granorá fez um pedido e automaticamente se tornou o ser mais forte do universo. Capítulos depois, outro desejo muda tudo isso e coloca Gas acima de todos. E agora ele é o ser mais forte do universo. Gas tem todo o seu potencial de desenvolvimento de toda uma vida condensado em um único momento. Ele fica tão forte que o seu corpo começa a se autodestruir. O poder é imenso e ele não tem o corpo forte o suficiente para resistir a tal poder. Mesmo com seu corpo em estado crítico, isso não impede que ele lute por longos períodos em nível máximo. A habilidade de criar armas de Ki e resistir a danos extremos surge instantaneamente. Não há curva de aprendizado, apenas acesso imediato ao topo da escala de poder. No fim, todos esses casos têm algo em comum. O poder não nasce da progressão, mas da necessidade narrativa. O roteiro decide quem precisa ser forte e ajusta o nível conforme a situação. Isso não invalida Dragon Ball como obra, mas explica por que tantos fãs questionam esses power-ups. Eles funcionam para mover a história, mas não respeitam as próprias regras que tornaram a série memorável. E é exatamente por isso que esses aumentos de poder continuam sendo tão debatidos até hoje. E se você gostou do vídeo, já deixa o like e se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo com aquele amigo ou amiga que gosta de Dragon Ball e nos vemos na próxima.